E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lógica de Programação com JavaScript. Eu sou o Vitek, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber aqui conteúdo de programação, beleza? Então na aula de hoje nós vamos de fato ver como funciona a estrutura switch case direto no JavaScript, beleza? Então vamos abrir aqui a nossa aula 14, né? Nós passamos do curso aula 14. Switch case no JavaScript, certo? Então vamos abrir aqui no JavaScript, botão direito, abrir com VS Code, e aqui estamos nós. Vou montar aqui meu documento que eu vou chamar de primeiro exemplo.js, no nosso arquivo JavaScript. Então nesse primeiro exemplo eu vou escrever o seguinte, ó. Pensa no seguinte. Eu vou pedir para o usuário informar o sexo dele, né? M para masculino, F para feminino. E aí, dependendo do que o usuário informar, por exemplo, se for masculino, eu vou colocar sexo masculino. Se for feminino, eu vou colocar sexo feminino. Então vamos seguir aquela mesma lógica que já fizemos lá antes. Então vou abrir aqui o terminal, né? Vou inserir aqui dados direto do terminal, ó. Então na nossa aula 8 eu expliquei direitinho sobre isso. Então eu vou ter que importar da biblioteca do NPM, né? Meu readline sync, que é a biblioteca que faz isso, né? Recebe dados do terminal aqui com JavaScript. Então se você está perdido com o que eu estou falando aqui, assiste a aula 8 desse curso, tá? Tá na playlist aqui para você se localizar, beleza? Então aqui, ó, npm id install, né? Readline sync. Opa, readline sync. Dessa maneira, tô fazendo isso, ó, ele já vai baixar automaticamente tudo que eu preciso para poder inserir dados com o terminal aqui, né? Então, vou colocar aqui, ó, criar minha variável que eu vou chamar de readline, e essa variável readline vai receber um require lá do meu readline sync. Então, repito, se você está perdido com o que eu acabei de fazer aqui, volta lá na aula 8 que eu expliquei detalhadinho como é que faz para você receber dados do terminal aqui com o JavaScript, beleza? Então, top, vou pedir para o usuário aqui, ó, vou criar uma variável que eu vou chamar de sexo, né? E vou pegar aqui, ó, meu readline.question, perguntar para o usuário aqui, ó, fazer uma pergunta para ele, informe seu sexo. Aí eu posso até fazer o seguinte para ficar bonitinho, ó, colocar aqui, ó, M para masculino e F para feminino. E aqui bacana também, eu posso passar aqui, ó, um contra/barra N no meu, direto no meu, na minha escrita aqui, ele vai quebrar uma linha, quer ver, ó? Eu vou executar isso aqui. Então, direto aqui no terminal, né? Vou colocar node, primeiro exemplo. Ó, viu que ele quebra a linha, ó. Pra ficar até bonitinho, eu vou colocar aqui um contra/barra N aqui no início também, ó. Que aí ele, ó, vai quebrar a linha assim, né? Pra gente. Então, esse espacinho aqui eu vou tirar também, pra ele tirar o espaço de lá. Então, perceba que é tudo muito manual, né, galera? Olha aí. Pronto. Informe seu sexo. M para masculino, F para feminino. Então vou dar até um contra/barra N aqui também para eu escrever na linha de baixo, né? O que eu tô escrevendo aqui do lado, ó. Então, de novo, bora fechar aqui. Opa. Cancela. Executa de novo. Olha lá, pronto, tô escrevendo na linha de baixo. Beleza, então o intuito é o quê? Colocar M aqui e ele falar sexo masculino. Eu colocar F e ele formar sexo feminino. Então, como é que eu vou fazer isso? Ó, de acordo com a variável sexo, né? Então, switch, abro parênteses, bloco de chaves. Então, troque o que? Escolha o que? A minha variável sexo. E aí, case, essa variável sexo seja F. Perceba que aqui, ó, eu tô colocando o case caso ele seja uma string, correto? Porque eu também posso receber um string aqui, ó. Caso seja F, o que vai acontecer, ó? Eu vou escrever aqui no meu console sexo feminino. Lembrando que tudo que for de string, galera, feminino, tem que estar sempre entre aspas, beleza? Tudo que for string, tudo que for texto, né, palavra que você quer, tem que estar entre aspas. E aí, lembrando da estrutura switch case, né, eu coloquei aqui, caso F, escreva isso, e eu vou dar o break, né, para ele quebrar esse laço aqui. Então, se caso seja base feminino, ele vai executar isso e vai quebrar o laço, beleza? Agora, se eu coloco, por exemplo, case M, caso masculino, e repara na sintaxe, tá, galera? Ela tem que ser seguida. Então eu coloco o case, a situação que eu quero, certo? Coloco aqui os dois pontos, beleza? Os dois pontos é obrigatório colocar. E aí que eu escrevo, ó, caso seja M, ele vai escrever sexo masculino.
E aí, por exemplo, se ele colocar uma outra coisa do nada a ver, por exemplo, colocar a letra F, não é nenhum nem outro, né? Então, o que nós vimos? Caso ele coloque uma opção que não exista, é o meu default. Então, default, caso ele coloque algo que não seja nem F nem M, eu vou escrever aqui, ó, sexo inválido. Sexo inválido. Beleza? Então, vamos executar isso aqui, vamos ver se realmente funcionou. Então, eu vou executar. Vou vir aqui, limpar a tela. Informe seu sexo. Se eu botar aqui M... Opa, ixi, sexo masculino e sexo inválido. Ele executou as duas, bora ver o que aconteceu aqui. Opa, tá vendo aqui, ó, o meu M não tem um break. Então o que ele fez? Executou o sexo masculino, executou o de baixo também, né? Porque aqui no nosso default ele... Como não teve a cláusula de break, então ele executou o que estava embaixo também. Então aqui, ó, quando eu coloco o break, tem que ser obrigatório colocar. Perceba que vimos aqui, ó, sexo masculino e sexo inválido, né? Porque ele não quebrou o laço. Então agora sim, se eu escrever isso aqui e colocar M, opa, sexo masculino, fez isso aqui e quebrou o laço, né? Encerrou aqui. Mesma coisa que colocar aqui, ó, F de feminino, sexo feminino. Beleza? E aí, como nós já vimos que funciona, né? Se eu colocar ali, sei lá, letra B, sexo inválido, né? Não é nem M nem F. E aí, mas também tem uma coisa, lembra que eu falei que JavaScript é uma linguagem sensitive case, ou seja, ela diferencia letras minúsculas de maiúsculas. Aqui, ó, eu especifiquei M maiúsculo e F maiúsculo, né? Mas o usuário coloca M minúsculo, por exemplo, ó. Ele vai colocar sexo inválido. Mas por que se é M? Só que M maiúsculo e M minúsculo tem a diferença. Então a gente tem que tratar tudo na programação, galera. Então eu posso vir aqui, ó, por exemplo, e no momento que eu iniciei a variável de sexo aqui, eu posso converter ela para maiúsculo, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de maiúsculo. Maiúsculo. Pode ser sexo maiúsculo também. Sexo M. Vou botar assim, ó. Sexo M, né? Sexo M, que vai dizer que é uma variável sexo com letra maiúscula. Ela vai receber o quê, ó? A minha variável sexo, ponto. Olha só, quando eu coloco um ponto aqui, galera, no JavaScript, ó, é tudo que eu posso fazer com essa string, tá? Se eu tenho um number, eu apertar uma variável, ponto, por exemplo, ele vai mostrar tudo que eu posso fazer com aquele number. Uma coisa que eu quero fazer aqui, ó, é o quê? Vim aqui, ó, nessa opção de to uppercase. Então, to uppercase, coloque o parênteses, né, que é o método. Ele vai fazer o quê? Vai pegar essa variável sexo que foi informada aqui, vai passar ela para maiúsculo, e esse maiúsculo vai passar para minha variável sexo M. Então aqui, ao invés de trocar o meu, escolher entre a variável sexo, eu vou escolher entre a variável sexo M, né? Que vai ser maiúsculo. Então, se o usuário colocar minúsculo ou maiúsculo, não interessa. Ele já vai converter para maiúsculo assim na mesma hora. Então, fazendo isso, ó, e eu vim aqui e apertar M minúsculo, ele vai colocar sexo masculino. Porque eu converti para maiúsculo do mesmo jeito, ó. E feminino da mesma forma. Se eu botar F minúsculo, ó, sexo feminino. E se colocar qualquer outra coisa, né, N, ó, sexo inválido. Beleza, gente? Então, essa aqui é a estrutura switch case. Mas aqui nós vimos com um exemplo de string, né? É só assim que funciona? Não, pode ser com outras condições também. Algum número, algum resultado. Só não pode ter aqui operação lógica. Como assim, operação lógica? Por exemplo, caso média maior que 6, escreva, console.log, escreva aprovado. Não, aí não vamos utilizar nessa parte. Se tiver alguma... se tiver que ter alguma operação relacional, né, alguma coisa que vai ter um resultado lógico, aí vamos utilizar a estrutura if else. Mas eu vou explicar sobre isso mais depois, tá? Nós queremos que na nossa próxima aula eu faço a diferença entre os dois. Mas vamos seguir aqui, ó. Vamos criar um segundo exemplo. Segundo exemplo, .js. E aqui, para facilitar o troco, a descida, eu vou copiar essa linha, certo? Que é o meu headline. E aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Imagina que é o menu de um restaurante, que aí você tem lá seus pedidos. Por exemplo, o pedido 10 é um x-tudo, o pedido 11 é um misto quente, o 13 é um dog na chapa, enfim, uma lanchonete. Bora montar aqui uma estruturazinha básica, ó. Então, por exemplo, vou dar aqui um console.log. Vou colocar aqui, lanchonete. E aí vamos colocar aqui, ó, console.log. Digamos que o pedido, o lanche 10, seja x-tudo. E aí aqui, ó, posso colocar até na mesma linha, né? Vou dar um contra/barra n aqui para ele quebrar. O 11 vai ser um bomba.
E o 12, opa, contra barra N, né? E o 12, vamos colocar esses três. Que lembrando que posso ter vários, né? Só não vou colocar muitos aqui para não ficar muito grande esse código, né? Para não ficar um vídeo muito longo. Então o 12 vai ser um dog na chapa. Então esse é o canal dessa lanchonete. Bora executar para ver como é que tá ficando isso aqui. Então vou vir aqui no meu terminal, ó. E vou digitar. Agora é segundo exemplo, né? Então, segundo exemplo. Lanchonete, ó. O 10 é um X-Tudo. O 11 é um bomba. O 12, dog na chapa. Vou até dar um... tirar esses espaços que tem aqui, ó. Entre o conta barra N, pra ele não ficar com esse espacinho só em alguns. Opa, CLS para limpar a tela. Tô no PowerShell aqui, vou utilizar o prompt de comando. Só porque eu quero mesmo, tá? Lembrando. Se você tá acompanhando esses cursos desde o início, você já sabe que eu não gosto muito do PowerShell. Porque são particular, eu vou precisar utilizar... prefiro utilizar o prompt de comando mesmo, CMD. Então aqui eu vou colocar Node segundo exemplo. Então agora sim, ó. Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar e preciso desse lanche, né? Então ao invés de dar um console.log aqui, na verdade, eu vou dar só esse console.log, né? Na verdade eu vou dar esse console.log. E a esse aqui, ao invés de console.log, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de pedido, certo? Essa variável pedido vai ser o que? O meu readline ali em cima, ponto. Eu vou pegar aqui question int, né? Porque é um valor inteiro, eu não coloquei valores inteiros. Então, 10, 11, 12, e aí é aquilo. Eu vou esperar ele colocar um desses pedidos nessa variável pedido. Então, quando ele pedir, o que vai acontecer? Eu preciso saber qual foi o pedido dele, correto? Então, switch. Pega esse pedido, abre o bloco de chaves. Case, esse pedido sendo o quê? Caso ele seja 10, certo? Case 10. E lembrando que, ó, o case tem que ter o espaçamento, tá? Se não tiver, ó, ele dá erro. Lembra da sintaxe, né, galera? Sintaxe na programação, ela deve ser rigorosamente seguida. Então, caso seja 10, o que eu vou dizer aqui, ó? Vou só escrever console.log xtudo, lanche escolhido. Lanche escolhido. Xtudo. E aí, não podemos esquecer do break, né? E só seguir essa mesma lógica. Case 11. E aqui, para facilitar o trocar descida, né? Vou copiar e colar aqui. O 11 é o que? É o bomba. E aí, mesma coisa. Case 12. Vou escrever. O lanche escolhido foi o dog na chapa, né? Então aqui o dog na chapa. E aí, caso ele coloque algum pedido que não exista, né? Que não tá no cardápio. Então, ó, default, caso ele escolha alguma coisa que não tem aqui no meu cardápio, vou colocar aqui pedido incorreto, sei lá, alguma mensagem, né? Lembrando que a mensagem é sempre o programador que fala, tá, galera? O programador que vai escrever a mensagem que vai ser passada. Então, beleza, ó. Aqui tá a minha lanchonete, certo? O usuário, ele vai fazer o pedido dele. De acordo com o pedido dele, eu vou escolher aqui, ó. Caso seja 10, o lanche vai ser o X-Tudo, 11 o bomba e 12 dog na chapa. Vamos ver. Então, escolha o pedido, 10. Então, lanche escolhido, X-Tudo, correto? 11. Lanche escolhido, foi o bomba. Se eu botar 12, lanche escolhido, foi o meu dog na chapa. Então, perceba que eu vou ter... para cada caso, eu vou ter uma condição específica. Beleza, gente? Simples assim. Aí você pode estar se perguntando, mas então qual que é a diferença? Quando é que eu uso a estrutura if-else e a estrutura switch case? Então, sobre isso, vai ser o conteúdo do nosso próximo vídeo. Beleza? Mas para esse vídeo de hoje, sobre a estrutura switch case, foi isso que tínhamos que ver, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui, tá? Que eu vou estar aqui para responder todos eles. Caso você tenha alguma coisa a acrescentar também, que você acha que poderia agregar, pode comentar aqui abaixo também, beleza? E considere se inscrever no canal, caso não seja inscrito, para receber aqui conteúdo de programação. E não esqueça também de deixar o seu like aqui, tá, galera? Que ajuda bastante na divulgação aqui do YouTube, beleza? Então,
Nos vemos na nossa próxima aula, onde vamos ver aqui então a diferença entre a estrutura switch case e a if else. Nos vemos lá.